Bom dia! Aqui é o pastor Alexandre e o tema da devocional de hoje é oração, a chave do avivamento. Lembrando as palavras de Paulo no capítulo 12, verso 12 de sua carta à igreja de Roma, percebemos as seguintes expressões: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ainda que haja uma distância gritante entre a realidade dessa igreja concernente à nossa, o texto em si mesmo é aplicável à igreja contemporânea. Torna-se essencial para repintarmos o quadro da oração, tão desgastado pelo tempo. Perseverar na oração é estar constante, arraigado, ser contínuo. Aliás, é sempre interessante apontar o próprio Paulo quando de sua conversão. Isso porque alguns pensam que a oração não é importante. No entanto, a primeira evidência após a conversão, no grande encontro com Jesus em Damasco, foi a de que Ananias o achou orando. Inclusive, quem dá a informação é o próprio Senhor. Se não, vejamos Atos, capítulo 9, versículo 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Pois bem, é incontestável a presença da oração na vida de Paulo. Presumo pensar num outro personagem bíblico, cuja oração foi o fator primordial para trazer avivamento aos seres tementes a Deus: Salomão. Sim, Salomão. Na ocasião do grande sacrifício de gratidão pelo qual o Senhor havia feito, o rei foi visitado pela voz dos céus depois do fogo ter consumido sua entrega e a glória ter entrado no templo. Voz essa que dizia as seguintes coisas: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Partindo desses pressupostos divinos, podemos dizer que para termos fogo, glória e terra produtiva, ou seja, sarada, temos de seguir os seguintes conselhos de Deus. Primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a sua face. Quarto, se converter dos maus caminhos. Somente depois desses 4 requisitos básicos é que o Senhor ouve dos céus, perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. Esses passos ainda gritam no seio da igreja. Talvez ela esteja de ouvidos tampados, por isso não ouve. Andrew Murray declarou que a oração é poder mediante o qual acontece aquilo que de outro modo não aconteceria. Por isso, ela é a chave do avivamento. Lembram-se de Neemias? Quando soube através de Hanani do acontecido em Jerusalém, uma das primeiras coisas que o copeiro do rei fez foi assentar, chorar, lamentar, jejuar e orar ao Deus dos céus por alguns dias. Neemias, capítulo 1, versículo 4. Ora, antes de qualquer reforma, cabe ao reformador preparar-se antes de lidar com a situação problema. Neemias, segundo alguns, estabeleceu um espaço de 3 meses em oração para ir a Jerusalém, colocar os muros no lugar. Nesse sentido, a oração precede a reforma. Oração é fonte de avivamento. Tozer já dizia: o avivamento só vem para quem o deseja com angustiosa intensidade, expressa na oração perseverante. Daí essa frase se conformando com o texto de Paulo que lemos no início. Tudo isso porque a oração exige espiritualidade. Até Jonas, que estava no ventre do grande peixe, exerceu espiritualidade. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor.
e entrou em ti a minha oração. Jonas capítulo 2, versículo 7. Perguntaram a Billy Graham qual era o segredo do avivamento. Resposta: são 3. Primeiro, orar. Segundo, orar. Terceiro, orar. William Seymour orava 7 horas a Deus para receber revestimento de poder. Lutero, 3 horas diárias. Whitefield, 8 horas. John Wesley descreveu que houve uma noite, por volta das 3 da manhã, quando estavam em oração, que o poder de Deus veio de forma tão profunda sobre eles, a ponto de gritarem assombrado com a glória de Deus em uma só voz. Não foram poucos que beberam das águas que emanaram do trono da graça. Aliás, elas ainda são derramadas, de modo que todo aquele que nele crê tenha dentro de si mesmo uma fonte que jorra inesgotavelmente para a eternidade. Se não tiver palavras para orar, viva Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Antes do Espírito descer no cenáculo, nossos irmãos estavam orando, sentindo muita falta pela ausência do Mestre. Quando de repente, sabemos o que aconteceu. Precisamos de um avivamento que nos faça cair de joelhos antes dele começar. Certo pastor diz que todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Nenhum coração pode desenvolver-se bem sem muita comunhão íntima com Deus. Não existe nada que possa compensar a falta dela. Essa devocional abençoa você? Então, compartilha ela com alguém e tenha um dia cheio da presença do Espírito Santo.